Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Jonathan, ministrando mais uma palavra aos vossos corações, tá bom? Eu queria ministrar aqui, meus irmãos, um texto muito importante, sobre Provérbios 23, versos 31. E diz bem o que o livro de Provérbios: não olhes para o vinho quando ele se torna vermelho, e ele se resplandece no interior do copo e se torna vermelho ou vermente. Meus amados irmãos, eu fui questionado sobre uma questão muito importante dos nossos dias. O irmão chegou em mim: irmão Jonathan, professor Jonathan, é pecado, meu irmão, beber bebidas alcoólicas? Porque na época de Jesus, até o próprio Jesus bebeu. E aí as pessoas vão usar Efésios 5,18: não se embriagueis no vinho que aconteça, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essas coisas, essas parafernálias nos nossos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu queria falar que a igreja brasileira não conhece o Deus das Escrituras. Os pastores, como disse o próprio profeta Jeremias no capítulo 23, maldito é todo aquele que fala que o Senhor falou, mas o Senhor não abriu sua boca. Estes homens, meus irmãos, esses pastores, que as Escrituras vão dizer que eles são lobos devoradores, são cães procurando a quem possa devorar. O diabo, o próprio diabo, nós podemos dizer que são esses pastores, irmãos, que enganam, que distorcem as verdades do Santo Evangelho, que levam o povo a pecar contra o nosso Deus. Meus amados irmãos, a bebida alcoólica, eu falo sem menor dúvida, a bebida alcoólica, meus irmãos, é pecado sim. Do texto que eu li, do texto que eu ministrei, estou falando com vocês, olha para mim. Se a Bíblia vai me dizer que eu não devo nem olhar para o vinho, imagine eu beber. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versos 23, Paulo vai nos dizer que tanto o nosso espírito e o nosso corpo sejam santificados a Deus. E aí eu te faço a pergunta, meus irmãos: se o meu espírito deve ser santificado a Deus? Porém, mas Paulo está me ensinando que também o meu corpo sejam santificados ao Senhor. E Paulo não termina aí não, meus irmãos. E Paulo, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus. A palavra irrepreensível, meus irmãos, para que em nós não se ache engano algum. Porque os evangelhos escrevidos falam o quê? Que em Jesus não acharam escândalo algum. E aí João vai escrever: devemos andar como ele andou aos seus passos. E aí as pessoas entendem esse texto de João 2, versos 1 até o versos 13, que Jesus bebeu o vinho, que Jesus compartilhou do seu vinho. Se nós olharmos para o texto de João 2, do versos 1 até o versos 13, 12, nós entendemos ali que era uma festa de casamento, que os judeus estavam bebendo o vinho e o vinho acabou. E aquele vinho que acabou, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, é um vinho velho. Existem dois tipos de vinho, meus irmãos: o vinho velho e o vinho novo. O vinho velho se acabou, era o vinho fermentado. Era um vinho fermentado. O segundo vinho, meus amados irmãos, é o vinho que Jesus transformou, e aonde o anfitrião assim, nunca bebeu um vinho tão bom como este. Mas vamos entender qual é este vinho que o anfitrião falou que era um vinho bom, e aqui até o próprio Jesus bebeu. Vamos lá. Estava no dia das purificações, estava já as tareas da purificação. E ali, qual foi a ordem de Jesus? Jesus disse assim: e enche todos. Com o quê? Se o vinho velho tinha acabado. O vinho velho tinha acabado, mas qual foi a ordem de Jesus? E enche todos.
com água e enche todos com água. E quando eles começaram a encher, aí alguns historiadores falam assim, não se sabe se o vinho foi transformado quando estava enchendo, quando chegou na metade ou quando foi servir. Eu não posso botar essa questão. Mas o vinho que Jesus deu para aquele visitante, aquele que estava presente, não é um vinho fermentado. Não é um vinho que tinha álcool. Não era um vinho que tinha outras coisas. Porque Jesus, ele sabia daquilo que estava escrito em Provérbios 23. Então, o vinho que Jesus ele bebe não é um vinho fermentado. Não é um vinho que ele vai romper, que vai deixar as pessoas embriagadas. Não. As escrituras não apoiam isso. O vinho que Jesus deu para aquele anfitrião era um vinho natural, com que? Misturado com água. Então Jesus, ele transforma aquele vinho, aquela água em vinho. E aí o próprio anfitrião vai falar: nunca bebi um vinho tão bom como este. Meus amados, enquanto alguns estão falando que eu devo me beber uma cervejinha, meus irmãos, eu vou usar aqui a própria ciência. Os próprios médicos vão falar que a bebida traz muitas doenças. Um dos maiores médicos famosos, Laí Ribeiro, ele vai falar que a bebida traz tantas doenças para o corpo do ser humano que são imagináveis. Como um pastor, um homem que fala que se entre as mãos de Deus, falar que eu devo beber roupa no final de semana, porque eu sou filho de Deus, que eu devo esse corpo que Deus me deu. E de novo eu cito o próprio apóstolo Paulo. Paulo vai escrever sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 3, a partir do verso 16. Aquele que destruiu o corpo do Espírito Santo, Deus o destruirá no grande dia. Se você quiser beber, pode beber à vontade, mas não venha falar que as escrituras não vai contra isso. Debaixo do poder do Evangelho de Jesus Cristo, bebida é pecado. De acordo com Salomão, 1000 anos atrás, antes da volta de Cristo, Salomão disse: não olha para o vinho. Não, mas meus irmãos, mas o que Paulo falou lá? O que Paulo disse? Paulo disse que nós não devemos se embriagar. Paulo disse que nós não devemos se embriagar. Nós devemos beber um pouquinho, mas não se embriagar. Aí eu volto à pergunta: se o próprio Salomão não disse para nem olhar, imagine beber. Meus amados irmãos, sabe o que Paulo está dizendo ali? Sabe o que Paulo está nos ensinando ali? Paulo não está mandando nós beber e nem olhar para ele. Mas Paulo está dizendo assim: se enche do Espírito Santo, para que a devassação não te tome. Porque naquela igreja, muitos que estavam ali, meus amados irmãos, muitos que estavam ali tinha essa prática de beber, tinha essa prática que era pecaminosa para as escrituras sagradas. E aí eu te deixo mais uma questão. Jesus, o nosso Redentor, que vive para sempre, olha que ele deixou no Evangelho, o qual escreveu João no capítulo 17: vocês não sois do mundo, vocês não têm nada com o mundo, porque vocês não são dele. Eu faço uma pergunta: a bebida vem de Deus? A bebida tem no reino dos céus? É como Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15: o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é o gozo do Espírito Santo. Oh, glória! Meus amados irmãos, se vocês estão bebendo, se chega no final do ano vocês estão bebendo, larga dessa prática pecaminosa, diabólica. Não olhe para o vinho, para que você não caia em contenda, como Paulo diz isso,
em depravação total. Meus amados irmãos, quando o anjo anunciou o nascimento de João Batista para Zacarias, que era um sacerdote e profeta, e uma das ordens, olha, presta atenção, estou terminando, uma da ordem do anjo, olha o que o anjo falou para ele: na boca dele não entrará bebida, não entrará vinho. João Batista, vamos para Jesus. Primeiro para João Batista, este será grande diante do Senhor, e nele não entrará bebida. Aí nas línguas as línguas normais hoje, não entrará bebidas alcoólicas. Jesus, este é o Filho de Deus, o nome dele é Emmanuel. Nele não entrará também bebidas alcoólicas ou vinho. Como pode uma igreja me falar que bebida não é pecado, que bebida não tem nada a ver, meus amados irmãos? Devemos tomar cuidado quem tem te discipulado, porque eu te apresentei aqui relatos bíblicos do que bebida é pecado. Se a Bíblia vai falar para você que você não deve nem olhar para o vinho, imagine tomar. A Bíblia ela vai contra este ato pecaminoso. E para terminar, meus irmãos, queria deixar o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Paulo vai dizer bem assim: que parte tem os filhos da luz com os filhos das trevas? Que parte tem a ceia de Deus com a ceia dos demônios? E que parte tem Cristo com Belial ou com Baal? Eu te faço uma pergunta: que parte tem os filhos de Deus com as bebidas alcoólicas? Que parte tem estas coisas com as escrituras? Meus irmãos, entendam uma coisa, grava isso no teu coração. Quando a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Quando a Bíblia fala que é um ato pecaminoso, diabólico, não faça isso. E para terminar, eu deixo também a carta do próprio Tiago no capítulo 4. Tiago vai dizer assim: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Quer dizer o quê? Estou com as coisas da igreja e também com as coisas do mundo. Práticas que não glorificam ao Santo Deus, aquele que é santo, aquele que nós devemos tremer diante da sua santidade. Que parte terão a luz com as trevas? Não tem nenhuma. Luz é luz, trevas é trevas. A pessoa que ela está ainda neste ato, ela não nasceu de novo. Ela ainda está debaixo das trevas. E se ela está nas trevas, ela está debaixo da ira de Deus. É isso que Romanos 1,17 diz: que dos altos céus se manifesta toda a ira de Deus, com toda a perversão, toda a incredulidade e toda a depravação do homem. Meus irmãos, é tempo de nós se arrepender. É tempo de nós buscarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, as Escrituras vai contra este ato pecaminoso. Que Deus te abençoe ricamente com as bênçãos celestiais. E que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Mas este é um ato que não glorifica a Deus. Se você ainda está neste ato, peça ajuda a Deus. Peça que Deus ponha mãos na sua vida, para que Deus possa te libertar deste ato tão pecaminoso que não glorifica a Deus.